A técnica infiltrativa subperióstica, tá, é a técnica mais utilizada na região de maxila, tá, justamente para que a gente tenha anestesia de um ou dois elementos no máximo. Tá. É uma técnica simples, eficaz, né, e de acordo com a necessidade que a gente encontra. Para a gente possa trabalhar na técnica infiltrativa, a gente sempre indica primeiro a agulha curta, né? Então não é necessário a agulha longa, pode ser uma agulha curta. A anestesia mucosa superficial, ou seja, a anestesia tópica, tá? Ela pode ser feita antes da infiltração, tá? Com a aplicação de um algodão, tá? Ou de um cotonete, uma gaze, pode ser, por 2 minutos na região onde vai ser feita a infiltração. Após essa anestesia superficial, a gente vai afastar o lábio do nosso paciente, né? O bisel sempre voltado para o osso, né? E a inserção da agulha é feita em 45 graus, tá? No fórnix, né? Ou seja, no fundo de vestíbulo, na área onde eu quero anestesiar. Ou seja, se eu quero anestesiar o dente 14, o dente 15, eu vou anestesiar bem entre as duas raízes, lá no fundo do vestíbulo. A infiltração ela não precisa ir com a agulha toda, tá? Então a gente vai lentamente dispersando o anestésico e introduzindo a agulha. Isso faz com que seja mais confortável para o paciente e ele não tenha tanta reação do tecido. A gente sente a resistência do osso lá em cima, tá? É normal. Então a própria terminação óssea, que até a própria região anatômica já vai nos dar a localização, tá? O stop para poder parar a agulha. E eu levo em torno de 60 segundos, né? Ou seja, 1 minuto, para que eu possa fazer todo o anestésico. Nunca esquecer da aspiração positiva, para que eu não tenha inserção em nenhum vaso sanguíneo, né? E dependendo do anestésico, depois, uma vez finalizado, a gente vai remover a agulha e aguardar em torno de 5 a 10 minutos, dependendo da droga anestésica indicada. A técnica infraorbitária, no primeiro momento a gente vai fazer a localização do forame. O forame, quando o paciente está olhando para frente, a gente traça uma linha imaginária, tá, no centro da pupila desse paciente. Na altura mais ou menos do segundo premolar superior, a gente tem em torno de 3 a 6 milímetros, tá, abaixo da incisura, a localização do forame. Então a primeira coisa é a localização do forame de forma extraoral. Dessa forma, uma vez localizado, você vai pinçar o lábio do paciente, o paciente com a boca entreaberta, para que seja feito e fique mais fácil essa tensão. Uma vez pinçado o lábio, paralelo ao longo eixo do segundo premolar, com a agulha longa, né? É uma técnica de bloqueio regional, então a gente precisa de uma agulha longa. Eu vou localizar o fundo de sulco a 4 milímetros fora do fundo de sulco, no ângulo de 90 graus, paralelo ao eixo, ao longo eixo do segundo premolar. Eu vou fazer essa infiltração. Essa é uma região onde eu vou ter anestesia, né, de canino a canino, tá, englobando geralmente junto o primeiro premolar no máximo. Tá? Segundo premolar não entra nessa técnica. A gente vai entrar com a agulha em torno da metade da agulha para fazer a punção e eu vou ter toda essa região anestesiada. O tempo de dispersão do anestésico, 60 segundos, né, ou 1 minuto. E mais uma vez, importante fazer a aspiração positiva, né, para que não seja atingido nenhum vaso sanguíneo do paciente durante o procedimento. No mínimo 3 vezes durante a dispersão do anestésico, de forma lenta e gradual. A gente vai entrando com a agulha e liberando a droga anestésica. Da mesma forma, dependendo da droga anestésica utilizada, o tempo é de 5 a 10 minutos para que você tenha efeito dessa região anestesiada. A anestesia do nervo alveolar superior posterior é um bloqueio regional, onde eu vou ter a região de molares, tá? E vale um detalhe importante: a raiz mesiovestibular do primeiro molar, ela é anestesiada pelo nervo alveolar médio.
Então, muitas vezes, mesmo fazendo uma técnica de bloqueio regional, é preciso fazer uma infiltrativa complementar nessa região. Então, a técnica sugerida é que o bisel continua para baixo e a agulha longa. A gente vai entrar 2 a 3 milímetros para fora do fundo de sulco em direção ao segundo molar. Nesse momento, a gente vai fazendo essa dispersão do anestésico de forma lenta e aspiração positiva para ir controlando. Porém, a localização do nervo ela fica atrás da tuberosidade da maxila. Isso faz com que eu precise trabalhar um pouquinho com o posicionamento da agulha e levar essa agulha de forma mais posterior para que eu possa atingir o nervo. Metade da agulha vai ser inserida, né? É o suficiente para que se tenha o bloqueio dessa região. A anestesia do nervo nasopalatino são duas anestesias que nós utilizamos na região do palato. Nervo palatino maior, de forma mais posterior, e o nasopalatino na região anterior. O nasopalatino, a localização dele, do forame nasopalatino, é sempre atrás dos incisivos centrais superiores, de forma que fica mais fácil identificar a saída do nervo e a inserção da agulha é feita da mesma forma, com o bisel virado para baixo, metade do comprimento da agulha. A técnica pode ser feita com agulha curta, não é necessária agulha longa, e eu vou ter um bloqueio anestésico da região do palato de canino a canino. Mais uma vez o tempo de anestesia de 60 segundos e aspiração negativa para saber se eu não peguei nenhum vaso sanguíneo no meio. A técnica anestésica do nervo palatino maior vai me permitir um bloqueio da região do palato do primeiro premolar superior até o segundo, ou no caso, o terceiro molar superior. A identificação do forame é sempre feita pelo último dente da arcada dentária. No caso aqui, na nossa imagem, o segundo molar superior. Eu vou pegar próximo da cervical do meu segundo molar e vou descer em torno de 1 milímetro para essa punção. É importante que ela seja feita em inclinação de 90 graus. Né? Eu não preciso entrar muito com a agulha, tá? A não ser que eu chegue exatamente no forame forame palatino maior, e eu vou fazer a dispersão desse anestésico. Vale lembrar que a agulha curta é uma indicação importante para essa técnica, uma vez que a agulha longa e a inclinação, né, pode fazer com que eu anestesie o palato mole, tá, o que vai criar um desconforto ainda maior para o paciente. Então, quando eu toco no osso e eu percebo a possibilidade de anestesiar e a isquemia já dessa região, a gente sabe que é o suficiente para a técnica palatino maior. Um dos bloqueios que a gente tem uma taxa de insucesso muito grande é o bloqueio do nervo alveolar inferior. O nervo alveolar inferior vai me permitir um bloqueio anestésico de toda a hemiarcada daquela região. Então, até os incisivos eu vou ter os meus dentes anestesiados. A dificuldade está no posicionamento da agulha. Então, a técnica clássica do bloqueio alveolar inferior me indica a utilização de uma agulha longa e a marcação de algumas referências. Então, eu tenho o trígono pterygomandibular, a mucosa jugal e a mucosa alveolar. O encontro dessas três mucosas, quando eu entro, tá, do lado oposto, na região do premolar, eu vou seguir essa região acima do plano oclusal até eu sentir que toco no osso da mandíbula. É uma técnica onde precisa chegar o mais próximo possível, tá? Juntamente com o bloqueio do nervo alveolar inferior, é feito o bloqueio do nervo lingual pela proximidade. A agulha deve ser inserida
no máximo metade ou 2/3, tá? Não mais que isso, não se deve ir com a agulha até o final nessa técnica. O tubete em torno de 60 segundos, tá? E aspiração negativa para ver se não houve algum rompimento de vaso sanguíneo. O bloqueio me permite em torno de 2 horas, bloqueio pulpar, tá? E tecido mole em torno de 4 horas. É muito comum, numa situação de extração de terceiros molares, por exemplo, ou alguma indicação do bloqueio regional do nervo alveolar inferior, haver a complementação anestésica do nervo bucal. O nervo bucal vai me permitir um bloqueio anestésico da região de tecidos moles, ou seja, gengiva e mucosa, na região de pré-molar. O bloqueio do nervo bucal ele pode ser feito com agulha longa também, por comodidade, uma vez que foi feito o bloqueio do nervo alveolar inferior. Ele é feito de uma forma paralela à altura dos molares, da coroa dos molares, e você vai até o fundo, o ângulo da mandíbula. Faz a inserção. A inserção da agulha ela não vai passar de metade, tá? Ou até 1/3, quando usado uma agulha longa. É feito também a dispersão do anestésico, um tubete de anestésico é o suficiente, 60 segundos. E lembrando que a aspiração negativa também é importante. Outra técnica muito utilizada na região mandibular é o bloqueio do nervo mentoniano. O nervo mentoniano vai me permitir um bloqueio na região de tecidos moles entre pré-molares até incisivos. O nervo mentoniano geralmente localiza-se abaixo da raiz do segundo premolar ou entre a raiz do primeiro e segundo premolar inferior. A inserção da agulha a técnica pode ser feita com agulha curta. Tá? A inserção da agulha é feita em 45 graus. Localiza-se uma região média entre a base da mandíbula e a altura do processo alveolar e é feita a inserção em 45 graus. Não há 1 ou 2 milímetros fora do fundo de sulco. A inserção é feita 1 ou 2 milímetros para fora do fundo de sulco, considerando metade do espaço entre o processo alveolar e o ângulo da mandíbula. Não é necessário uma grande introdução da agulha. A agulha vai entrar em torno de 1/3 e um tubete, a dispersão por 60 segundos também. A técnica intraligamentar é uma técnica onde a indicação somente nos casos de exodontia, de cirurgia, uma vez que a pressão do anestésico dentro do ligamento periodontal faz com que haja rompimento dessas estruturas, contraindicando para um procedimento clínico comum. Então, a técnica intraligamentar consiste na introdução do bisel voltado para o dente e dentro do sulco gengival. Uma vez que o paciente tenha doença periodontal, bolsa periodontal, a introdução da agulha ela vai ser maior. À medida que o paciente tenha uma situação periodontal um pouquinho mais favorável, a introdução da agulha ela vai ser menor. Vai haver uma isquemia em todo ao redor do dente. Tá? Isso pode ser feito com apenas meio anestube, tá? Ou meio tubete de anestésico, por em torno de 30 segundos. O bloqueio infiltrativo na região lingual, na arcada inferior, é uma técnica complementar que pode ser realizada dependendo da região com agulha longa ou agulha curta, onde é feita a inserção da agulha com o bisel voltado para o osso em 90 graus para anestesiar apenas
mucosa. Isso pode ser feito mais próximo do dente, como pode ser feito na divisão entre o assoalho bucal e o processo alveolar.